São Cirilo de Alexandria. Nossa inspiração de santidade de hoje é um gigante da fé. Um homem cuja mente brilhante e coração ardente moldaram os alicerces do cristianismo para sempre. Imagine um tempo em que a igreja enfrentava uma das maiores heresias de sua história, uma doutrina que ameaçava dividir os fiéis e obscurecer a verdade sobre Jesus Cristo. Nesse momento crucial surgiu São Cirilo de Alexandria, um pastor destemido, um teólogo genial e um defensor incansável da verdade. Neste vídeo você vai conhecer a vida extraordinária deste santo que enfrentou imperadores, combateu erros doutrinários e garantiu que a igreja permanecesse firme na fé. Prepare-se para uma jornada pela história de um dos maiores doutores da igreja, cujo legado ainda hoje ilumina nosso caminho. No dia 27 de junho, a Igreja Católica celebra São Cirilo de Alexandria, que passou a igreja triunfante em 444. São Cirilo de Alexandria, um dos mais proeminentes padres da igreja e doutor da igreja, nasceu por volta do ano 370 AD, código, em Alexandria, Egito. Então um dos principais centros intelectuais e religiosos do mundo cristão. Pertencia a uma família profundamente enraizada na fé cristã e na vida eclesiástica. Seu tio era Teófilo, o poderoso patriarca de Alexandria, que exerceu grande influência em sua formação teológica e espiritual. Desde cedo, Cirilo demonstrou notável inteligência e fervor religioso. Mergulhando no estudo das Sagradas Escrituras, da filosofia grega e da tradição patrística, preparando-se para um destino que o colocaria no centro das controvérsias teológicas do século V, sua trajetória foi marcada por uma defesa intransigente da ortodoxia cristã, especialmente em relação à natureza de Cristo. Em 412, sucedeu seu tio como patriarca de Alexandria, assumindo um cargo que exigia não apenas profundidade teológica, mas também habilidade política em um período de intensas disputas doutrinárias. Um dos momentos mais decisivos de seu ministério foi o confronto com Nestório, patriarca de Constantinopla, que defendia a tese de que Maria não deveria ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, mas apenas Christotokos, mãe de Cristo. Cirilo, percebendo que essa posição minava a unidade hipostática de Cristo menos a união inseparável de sua natureza divina e humana, travou uma batalha teológica que culminou no Concílio de Éfeso 431, onde sua doutrina foi vindicada e Nestório condenado. Suas cartas e sermões desse período revelam um homem de profunda espiritualidade e rigor teológico, como quando escreveu: se alguém não confessa que o Emanuel é verdadeiramente Deus e que, portanto, a Santíssima Virgem é mãe de Deus, pois gerou segundo a carne o Verbo de Deus feito carne, seja anátema. Além de sua incansável defesa da fé, Cirilo foi um pastor zeloso, dedicado à formação do clero e ao cuidado dos pobres. Sua obra literária, menos incluindo comentários bíblicos, tratados dogmáticos e homilias, tornou-se fundamento da teologia cristã oriental e ocidental. Entre seus milagres, a tradição relata que, durante uma seca devastadora em Alexandria, suas orações teriam atraído chuvas abundantes, salvando a cidade da fome. Outros relatos falam de curas inexplicáveis ocorridas por sua intercessão. Fortalecendo sua reputação de santidade ainda em vida, Cirilo faleceu em 444, deixando um legado que ecoaria pelos séculos. Sua canonização foi um processo reconhecido pela veneração popular quase imediata, consolidada pela Igreja antes da formalização dos ritos de canonização medievais. Em 1882, o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja, confirmando sua contribuição única para a teologia cristã. Suas relíquias, consideradas tesouros da cristandade, foram inicialmente guardadas em Alexandria, mas, devido às invasões muçulmanas, foram transladadas para Constantinopla e, posteriormente, parte delas encontra-se hoje na Igreja de São Cirilo em Alexandria, enquanto outras foram levadas para Roma, onde são veneradas na Basílica de São Clemente. A devoção a São Cirilo permanece viva, especialmente entre os cristãos orientais, que o celebram em 27 de junho, e entre os estudiosos da teologia, que veem nele um farol de ortodoxia e coragem pastoral. Seu exemplo ensina que a defesa da verdadeira fé exige tanto erudição quanto amor incondicional a Cristo, uma lição que ressoa através dos tempos. Reflexão: a vida e o ministério de São Cirilo de Alexandria transcendem o seu tempo histórico, deixando um legado que continua a moldar a fé e a teologia cristãs até os dias atuais. Sua figura emerge não apenas como um polemista incansável, mas como um pastor profundamente comprometido com a unidade da Igreja e a pureza da doutrina. Em um período marcado por divisões e heresias, Cirilo compreendeu que a defesa da ortodoxia não era uma mera disputa intelectual, mas uma questão de salvação das almas.
Sua firmeza diante do nestorianismo não brotava de um espírito combativo, mas de um amor ardente por Cristo e por sua igreja, menos um amor que o impeliu a corrigir erros com autoridade, mas também a sofrer perseguições e calúnias por causa da verdade. Um dos aspectos mais impressionantes de seu legado é a maneira como harmonizou a profundidade teológica com a piedade pastoral. Enquanto muitos teólogos de sua época se perdiam em abstrações filosóficas, Cirilo sempre partia da Escritura e da tradição, demonstrando que a verdadeira teologia deve levar à adoração. Suas homilias e comentários bíblicos, especialmente seus escritos sobre o Evangelho de João e as cartas paulinas, revelam uma mente brilhante, mas também um coração que ardia de amor por Deus. Ele ensinava que a fé não é apenas um assentimento intelectual, mas uma união viva com Cristo, o Verbo encarnado, insistindo que a teologia, quando autêntica, deve transbordar em santidade de vida. Além disso, sua defesa do título Theotokos, Mãe de Deus para a Virgem Maria, não foi um mero exercício terminológico, mas uma salvaguarda essencial do mistério da encarnação. Ao afirmar que Maria é verdadeiramente Mãe de Deus, Cirilo protegeu a doutrina de que Jesus não era um homem comum adotado pela divindade, mas o próprio Deus feito carne, em quem humanidade e divindade estão unidas, sem confusão nem separação. Essa visão cristológica seria decisiva não apenas para o Concílio de Éfeso, mas para todos os concílios subsequentes, ecoando até no catecismo da Igreja Católica e na liturgia cristã. No campo espiritual, Cirilo também nos deixa um exemplo de coragem e perseverança. Mesmo enfrentando resistência de imperadores, rivais eclesiásticos e facções políticas, ele nunca recuou diante do que acreditava ser a verdade revelada. Sua vida nos lembra que a santidade muitas vezes exige conflito não por amor à controvérsia, mas por fidelidade a Cristo, como ele mesmo escreveu. Melhor é sofrer qualquer injúria do que trair, ainda que minimamente, a pureza da fé. Hoje, em um mundo onde o relativismo e o sincretismo ameaçam diluir as verdades cristãs, a figura de São Cirilo surge como um chamado à clareza doutrinal e à coragem evangélica. Seu legado nos desafia a estudar a fé com profundidade, defendê-la com caridade firme e vivê-la com integridade. Que, como ele, possamos ser guardiões da ortodoxia não por espírito de disputa, mas por amor àquele que é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Santos do Martirológio Romano, cuja memória é celebrada hoje, Sagrado Coração de Jesus. Solenidade celebrada na sexta-feira seguinte ao segundo domingo após Pentecostes, esta devoção destaca o amor infinito e misericordioso de Deus, revelado através de Jesus Cristo. O Sagrado Coração de Jesus representa todo o mistério de Cristo, incluindo seu ser como Filho de Deus, caridade infinita e a fonte de salvação e santificação para a humanidade. São Ladislau, rei da Hungria, nascido em 1040 e falecido em 1095, ele é um dos heróis cristãos nacionais da Hungria. Ladislau governou os assuntos religiosos e civis de sua Assembleia dos Estados Imperiais em Zaboks, que quase poderia ser chamada de sínodo. Ele tentou vigorosamente suprimir os costumes pagãos remanescentes. Em 1192 foi canonizado por Celestino III Santa Gudine, mártir em Cartago, que sofreu 4 vezes sob diferentes torturas, incluindo o cavalete e a laceração com ganchos, e foi afligida por muito tempo pela imundície da prisão antes de ser executada pela espada por ordem de Rufino. O procônsul, São Zoilo, mártir em Córdoba, na Espanha bética. São Sansão, sacerdote e benfeitor dos pobres em Constantinopla, que teria estabelecido um hospital por insistência do imperador Justiniano, a quem ele havia curado de uma doença. São João, sacerdote eremita na aldeia de Caion, na região de Tours, um sacerdote de origem bretã, que por amor divino se retirou da vista humana e viveu em uma pequena cela de oração, perto da igreja da aldeia Santuarial do Diácono e Mártir, em Milão, Lombardia, que se opôs fortemente às práticas depravadas e simoníacas de certos clérigos, por seu zelo pela casa de Deus. Ele foi cruelmente morto por 2 clérigos, Beato Benvenuto do Gubbio, religioso da Ordem dos Frades Menores, que conformou sua vida a Cristo pobre através do serviço humilde aos doentes, São Tomás Toan, mártir na cidade de Namdang, em Tonkin, que, como catequista e zelador da missão de Trungilin, sofreu torturas severas e sem precedentes por Cristo sob o imperador Minmang, acabando por sucumbir à fome e à sede na prisão Beata Margarida Beis Virgem, na região de Friburgo, na Suíça, que enquanto praticava o ofício de costureira dentro de sua família, dedicou-se inteiramente ao benefício de seu próximo, sem nunca negligenciar a oração beata. Louis Thérèse Montagnac, de Chauvin-Vigen, na França, que fundou a Pia União das Oblatas do Sagrado Coração de Jesus. São Cirilo de Alexandria, rogai por nós.